Aí, e agora foi. Nossa, isso aí. Boa noite, esse Instagram que eu tava clicando no aceitar ali da vez e não tava entrando pra ter, não, pé de pé, senão eu ia peço. Mas que bom que deu certo. Laísa, muito obrigado por mais uma vez, né, você se disponibilizar em ajudar aqui, né, todo mundo da comunidade, né, comunidade atleta dominante, que aqui nós vamos além da alta performance, e quando a gente trata de finanças, a gente precisa perfumar e finanças também, né, a lei da alta performance, para que esses atletas aí, quando chegam lá nos seus 30, 40 anos, já consigam se aposentar tranquilo, bastante dinheiro no bolso e fica mais sossegado. É verdade, é verdade. Vamos aí ajudar essa galera da mesma forma que em algum momento, eu sempre falo isso da nossa vida, nós fomos ajudados por alguém que é o que eu escutei falar e faz total sentido. Quando a gente tem um mentor, é para você ir gerando ideias e às vezes uma frase que a pessoa fala, ela entra na sua mente e muda a sua vida drasticamente. Então, que a gente continue fazendo mais lives, mais eventos, palestras, para que em algum momento vai ser reservado para alguém ali, vai explodir a mente dessa pessoa e ela vai romper. Essa é a missão. E eu teve, viu, tenho uma cliente, né, uma atleta profissional, falou que assistiu nossas duas lives, ela adorou, falou assim, não gostei muito, tive muitas ideias ali, né, da live de vocês, então assim, muito bacana, e eu recomendo o pessoal, né, você que está assistindo essa live aqui no Instagram, volta ali, assiste as duas lives que a gente fez, tá, as duas são um complemento dessa, e vai ser um complemento dela na quinta, tá, na primeira, fala aí, a gente falou sobre dinheiro na infância ali, a gente foi exatamente onde tudo começou, suas ideias sobre finanças hoje, né, a gente entrou na raiz, porque se a gente precisa ajustar a forma que você pensa, a gente precisa primeiro descobrir de onde que veio para a gente poder ajustar. Depois a gente falou sobre a crença de merecimento, né, semana passada, que é um negócio incrível, né, você ganha uma grana, vai falar, não, eu mereço, não, aí muita gente fala assim, curtir, a vida é uma só, tem que curtir a vida, é onde que faz a cagadinha. Ah, Eu sofria do mal do merecimento, eu amava me dar recompensas, falar: "Ai, eu mereço". isso é interessante. E todos nós merecemos, né? Mas tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. E eles. Não, tchau. Não, uma pessoa falou bem assim, eu tenho uma pessoa me dando algumas orientações, e aí um mentor espiritual, na verdade, aí ele foi e falou algo comigo e me fez refletir, porque tudo que a gente entra em pauta, eu nunca gosto de ser a dona da verdade, então tudo que a gente entra em pauta, ela tem outras vertentes, e eu gosto de escutar o outro lado. E aí ele falou bem assim para mim, você ensina as pessoas a como economizar, mas você tem que ensinar as pessoas a como prosperar. Aí quando ele falou isso para mim, aí eu falei: "Tá bom". Eu nunca pensei no porquê que eu ensino as pessoas a economizar, porque não é a questão que você vai economizar, aquilo ali essa parte que a gente está ensinando de como você, na verdade, é cuidar do seu dinheiro, eu não estou te ensinando a economizar, nós estamos te ensinando a cuidar do seu dinheiro, porque se eu não sei cuidar do meu dinheiro, eu não vou prosperar. Então não é porque você ganha 1 milhão que você tem que gastar 1 milhão, e querendo ou não, isso é uma forma de economizar, porque se eu não gasto, eu estou economizando. Então ele me deu um estalo, assim, eu falei: "Muito obrigada", eu falei: "Era isso que eu precisava". Para as pessoas não entenderem errado, porque às vezes quando eu vou comprar algo, eu penso: "Opa, será que", eu falo: "Não, é mesquinharia isso, bora, vai, só vai", entende? Então a gente tem que entender o porquê que nós estamos aprendendo a economizar, para que a gente aprenda, na verdade, a usar o nosso dinheiro, não que você vai ficar poupando a vida inteira. Exatamente. Isso sabe que coisa poderosa que a Laís acabou de falar. Esse é o autocontrole, pessoal. É não deixar as suas emoções, aquilo que você está sentindo no momento, fazer você comprar algo. É porque, se a gente for pensar, todos os produtos nas lojas, tudo ali é desenvolvido baseado em ciência, em psicologia, para fazer você ter a vontade de gastar o dinheiro e comprar. Ou seja, essa vontade aí que ela está falando que ela controlou,
A vontade não é dela, foi estimulada por uma pessoa que entende sobre comportamento humano, para gerar essa ideia, gerar essa opção, fazer a pessoa comprar. Quando a Laísa, ela se controla, ela fala, opa, peraí, isso aqui não é eu que quero. Essa ideia não é minha, essa ideia tá vindo do exterior. Ou seja, eu vou me controlar aqui, eu vou seguir com o que eu realmente quero. Ou seja, a gente tá falando, na verdade, não é você comprar, fazer aquilo que você quer fazer, mas ao mesmo tempo porque você vai ter controle de si mesmo, e você vai conseguir comprar, fazer aquilo que você precisa fazer, mas aquilo que é realmente o que você quer, não por conta de influências externas. Então isso aqui é muito poderoso que a Laísa tá falando aqui para vocês, pessoal. Eu quero trazer isso mais clareza aqui para vocês entenderem o poder disso aí, o poder de autocontrole. É igual um atleta, né? Um atleta pode, sei lá, um lutador, sei lá, pum, acertou, tomou na lata. Ele vai ficar o quê? Emocionado? Vai ficar, pô, eu vou brigar com esse cara aí? Não, calma, controla, respira, né? A gente tem aqui um sistema que trabalha com meus atletas, que é o Reset and Refocus. Ou seja, você vai, opa, calma aí, deixa eu entender qual é o raciocínio, qual que é a estratégia que o meu treinador tá falando. Mesma coisa com as confas, pessoal. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre gestão de ouro, porque quando o Bruno me fez o convite, eu falei: vamos lá para esse desafio em fazer as conexões de finanças com os atletas. Então veio esse nome, gestão de ouro, que são as finanças pessoais e a construção de um patrimônio valioso. Hoje eu estava repassando, né, o que eu tinha, o que eu estava preparando, então eu coloquei tudo aqui no meu iPad, então eu vou dar umas olhadinhas para baixo só para ver aqui, para poder seguir os steps para a gente não se perder. Então, o ganhar é difícil, mas manter o que você ganhou e multiplicar, ele é valioso. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, da gestão de ouro, porque você vai lá e ganha, ok, eu ganhei. E depois, o que que eu fiz com o que eu ganhei? Abri a janela e joguei fora, ou eu soube administrar, ou eu consegui encontrar alguém de confiança que saiba administrar melhor do que eu, porque eu aprendi algo, que se eu não sei fazer uma coisa, falar não sei, não tem jeito, encontre alguém que te ajude a fazer aquilo. Terceirize É isso. igual um treinador, é igual um treinador, né? Todos os atletas, por exemplo, tem um treinador mental, tem um treinador físico, tem um treinador técnico, tem um treinador de jiu-jitsu, o pessoal do MMA, tem um treinador de striking, tem um treinador de boxe, tem um treinador de tudo. Tem um nutricionista. Olha só, agora a Laísa pode ser sua treinadora de finanças, pessoal, porque o dinheiro ali é uma questão muito importante. Só quero fazer um dedo aqui, ó. Quinta-feira, pessoal, a gente vai fazer uma Masterclass, onde a gente vai falar sobre muitos assuntos, a gente vai entrar realmente a fundo na estratégia. Eu vou fornecer para vocês, na minha plataforma, um documento com todas as slides, tá? Com exercícios ali para você poder fazer, tá? Então a gente vai fazer a Masterclass, a gente vai falar, eu vou falar sobre atleta como um negócio, business, essa ideia de que você é a sua marca. Inclusive, ontem mesmo, eu estava conversando com um atleta, a gente teve uma reunião só mesmo para falar de negócios. E ele fechou um patrocínio de 24 mil reais para 3 meses, né? Te estruturou o que você vai fazer, o que você vai falar. Então, assim, isso aí já cobriu todos os custos dele, ele vai ganhar mais no patrocínio do que na luta em si. Então, eu quero trazer, pessoal, esse conhecimento para você, né? Se você trabalha um a um comigo, você já vai ter isso, né? A gente vai se encontrar, a gente vai bater um papo sobre finanças, porque eu quero que você ganhe dinheiro, tá? Mas se você, né, tá dentro da plataforma, você vai ter tudo lá, passo a passo, tudo certinho. E vai ter os vídeos no YouTube também, que é gratuito, dá para você ganhar um dinheiro e melhorar suas finanças assistindo isso. Então clica aqui, tá na bio, tá ali o link para você se registrar na Masterclass de quinta-feira. E hoje vamos entrar sobre gestão. Qual que é o primeiro passo? Gente, a gente vai entrar numa introdução agora, que é o risco que o atleta ele tem de viver bem só durante a carreira. Então eu estava pesquisando umas coisas, é uma fonte da ESPN, né, que é aquela feed de esportes, e eles falam que 70% na verdade dos atletas, após eles encerrarem a carreira, né, eles vivem bem durante só 5 anos.
e depois, assim, é ladeira abaixo nas finanças e 70% entra em dificuldades financeiras. 70% entra em dificuldades financeiras. Então, a carreira no esporte, me corrige se eu estiver errada, um atleta e ele dura mais ou menos de 6 a 10 anos. E aí depois, né, acabou. Eu vou falar, eu estava lembrando, enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu lembrei do Anderson Silva, que ele é do esporte, então, pelo que eu não acompanho ele, mas pela postura dele, pelo posicionamento dele, eu creio que ele é uma pessoa hoje estruturada financeiramente. E indo assim para o lado do futebol, por mais que eu estudei educação física, eu sou péssima assim de atletas e tudo mais, mas eu vou falar de alguém que viveu, a carreira no futebol com com muitas regalias, festas e noitadas, que é o Ronaldinho Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno, e hoje ele é um dos empresários mais bem-sucedidos. Então assim, são poucas pessoas que têm essa, eu não sei o que que aconteceu ali na vida dele, né, porque é só quem vive perto que vai saber, mas ele teve um direcionamento fortíssimo, eu acho que ele entendeu o que que ele deveria fazer. Então, ele curtiu, ele fez tudo e hoje ele ainda é bem-sucedido, mas é uma minoria que tem esse entendimento, que sabe separar as coisas. Ok, eu tô aqui me divertindo, gastando, mas eu também tô investindo ali. Sabe, são assim, é 1 em 1.000.000 que conseguem fazer isso. Enquanto eu estava estudando, hoje eu falei: "Cara, me veio ele na cabeça", veio ele, assim, claramente esse exemplo dele. E como também a influência dos pais durante, esse tempo é importante, porque alguns a gente até comentou isso, né, nas primeiras aulas, que alguns pais alguns sugam o dinheiro do filho e outros impulsionam: "Não, você vai fazer isso, isso e isso com o seu dinheiro". Eu gosto muito os árabes, principalmente os árabes do futebol, que eu pesquiso um pouco, eles escutam muito a mãe. Então, assim, normalmente a fortuna deles, o dinheiro que eles fazem, tá tudo no nome da mãe, não tem nada no nome deles, porque eles entendem o princípio de que a mãe, ela é a que comanda tudo. Até no casamento, para eles, isso é um pouco difícil. Então, a gente vai falar de um fluxo de caixa inteligente, porque o problema não é o quanto você ganha, e sim como você administra. Então, assim, um exemplo, eu até coloquei aqui e, né, me corrija também se eu estiver errada, a gente falou bem claramente que o atleta, de lutas, né, MMA, UFC, ele, tem praticamente uma luta por ano. Então essa é o Isso, entre uma, duas, três, depende. Mas mais de três é do início. depende do patamar que ele tá, correto? Ou Depende, às vezes não encontra luta, às vezes se machuca, às vezes lutou, aí se machucou bastante, aí só assim, ó, você tá proibido de competir, sei lá, próximos 6 meses. Então a luta pode lutar entre uma vez e com sorte, Laísa, luta três, e aí já é difícil escolher, tá lutando três, tem. Quatro, então esquece, isso é raríssimo. Mas entre uma e três, assim, duas é mais comum de ver. É bem boa. então, e eu coloquei aqui exemplos numéricos de salário no ano, né, a gente pode colocar que eles ganham por ano, igual a gente aqui dos Estados Unidos, por mais que nós, recebemos por semana, mas a contabilidade é feita anual. Então, um iniciante em média de 40.000, eu coloquei assim, perante as pesquisas que eu fiz, um atleta de nível intermediário de 200.000, eu não sei se isso a gente pode ser contabilizado em dólar ou em real. E os campeões, assim, né, quem realmente já tá lá bem, que é uma estrela na luta, ganha em média de 5.000.000. Eu não sei se Sim, esses caras do O'Malley, esses caras bem mais conhecidos, tiram milhões. Eles ganham um por cento. do 1%. Exatamente. Então, para os atletas, né, que estão assistindo a gente aqui, o Bruno até falou: "Ah, você pode trazer
alguma tabela, ai, me foge às vezes o nome, eu procurei hoje, alguma planilha para poder estar colocando. Algumas pessoas funcionam bem com planilha, outras funcionam melhor com anotação, mas antes de você passar para a planilha, o ideal é que você escreva, porque quando você escreve, é a mesma coisa. Eu, quando estou lendo um livro e que ele é para estudo, eu vou escrevendo o livro, eu grifo, eu leio uma parte, grifo e depois eu vou escrevendo para aquilo fixar na minha mente. Então, é até difícil. Eu falo que em alguns momentos da minha vida, quando eu tive que escrever as minhas finanças, eu fugia de mim mesma. Eu não queria ter esse embate comigo, sabe? Então, assim, escreva os seus gastos mensais. Então, eu coloquei aqui mais ou menos, são muitos gastos que um atleta de luta, né, um lutador tem. Então, eu coloquei aqui treinador, preparador físico, isso só da empresa. Empresa, eu vou ser atleta, empresa atleta. É o treinador, preparador físico, o psicólogo, o treinador mental, nutricionista. Aí vem a parte de você mesmo. Ainda tem a roupa, não sei como que funciona, os equipamentos. Então temos moradia, transporte, alimentação e pasmem, em todas as pesquisas que eu fiz, pontuando seguro de vida e plano de aposentadoria. Muitas pessoas ignoram o plano de aposentadoria, tá, uma proteção, uma blindagem patrimonial e o seguro de vida. Mas, gente, isso é muito importante, principalmente as pessoas que lutam, que quebram um aqui, quebram um outro do lado, ou às vezes também todos nós, entrou dentro de um carro, saiu para dirigir, você corre risco de vida, entende? Então, assim, tá ali o seguro de vida. E é uma forma também que futuramente é pensando no seu futuro, porque o dinheiro que você faz hoje, ele não é para você pagar as suas contas de amanhã, é para você se organizar para o seu futuro, caso algo venha acontecer. Então, assim, e eu vou te falar uma coisa, atletas aí que têm, não sei se você tem alunos nessa faixa etária de 20 anos, 18 anos. Para vocês é a coisa mais linda do mundo, tirar US$ 200 por mês e colocar no seu plano de aposentadoria e seguro de vida. Porque quando você chegar lá na frente, você vai falar: "Ainda bem que eu fiz". E vai descontar ali automático. O que que é US$ 200, gente? É muito dinheiro, obviamente, mas hoje em dia, com a inflação que a gente está vivendo, com essa questão de governo, US$ 200, quando eu cheguei aqui, US$ 200 era, eu vendia muito mais no supermercado. Hoje em dia a gente não faz nada com US$ 200. E o dinheiro, os US$ 200 que você vai implantar hoje no seu plano de aposentadoria, daqui a 10, daqui a 20, 30 anos, ele já não vai ter o mesmo valor, ele vai perder o valor. Entende? Então isso é muito importante a gente entender também o valor do dinheiro. Então nesses gastos mensais, aí a gente tem aí uma média para um iniciante, intermediário e um atleta de elite, US$ 4.000, entre 8.000 e 15.000. E eu também pesquisei que o UFC, apareceu o UFC, né, eu fui pelo UFC, ele não cobre todas as suas despesas e regalias, ele cobre a passagem, ele cobre a hospedagem e somente na semana da luta. Então, assim, se você precisar ficar mais tempo ou ir antes, eu não sei se você conhece, na minha cidade, inclusive, no meu bairro, um bairro próximo, entre amigos, nós tivemos um lutador de UFC, foi muito legal, assim, essa experiência, que é o Eric Silva. Eric Silver. São muitos, é muito. Eu lembrei dele hoje também fazendo essa pesquisa, que eu falei: "Nossa, o Eric Silva", e ele se machucou. E aí ele foi impossibilitado de lutar por um tempo, não sei como tá a vida dele hoje. Então, se você faz uma luta que você ganha aí uma recompensa de 30.000, pelo menos a metade, pelo menos 15.000 foi de preparação e custos para você poder chegar nessa luta. Então, assim, literalmente, eu vejo que é um esporte por amor, porque eu acho muito injusto o jogador de futebol ganhar o que ele ganha e os outros esportes, assim, ser literalmente jogado para escanteio de uma forma, sabe?
Eu acompanho muito surf também. O surf, as marcas de surf, elas, têm muito dinheiro, então eles patrocinam mesmo. Quando eles pegam para patrocinar um atleta, eles colocam muito dinheiro naquele atleta, porque ali é literalmente entre eles. Mas o futebol, ele é mundial, ele abrange tudo, É o esporte mais popular do mundo, é o futebol. é o esporte mais popular do mundo. E eu fico assim, eu acho muito injusto. Eu acho muito injusto. Até eu nem gosto muito de futebol por causa disso. Mas assim, eu acho, óbvio, né, eu gosto de jogar bola também. E então assim, eu vejo que o atleta, o lutador é um esporte por amor, porque você gasta muito dinheiro do seu bolso e você não tem tanta recompensa. E para chegar num atleta desse de 5 milhões, de eu acredito que é literalmente uma sorte. É muito difícil, você precisa jogar o jogo não só dentro ali do octagon, é isso que eu falo até com todos os meus atletas eu tenho essa conversa. É você jogar o jogo dentro do octagon, que é você ganhar as lutas e tal, performar o seu melhor, e tem que jogar o jogo fora do octagon, e aí onde que vem o atleta empresa que a gente vai falar, na plataforma lá, né, nessa aula de quinta-feira. Porque o atleta precisa entender isso, ele precisa estar na mídia, ele precisa falar, mas enfim, é muito difícil, você precisa realmente ter uma voz como o O'Malley, como o Khabib, como o McGregor, ele é o primeiro de exemplos disso. Enfim, é difícil jogar, são 2 jogos ali que o atleta precisa Então, são 2 jogos e eu vou te falar uma coisa, cada vez que eu me aprofundo mais, porque aonde eu almejo chegar, eu não esperava que eu fosse passar por tantas transformações, assim, pessoais. Então você literalmente acaba se tornando 2 pessoas, você tem que ser uma pessoa que você joga o jogo empresa, e uma pessoa que faz o seu trabalho bem feito. Então, assim, você tem que se preocupar muito com a sua imagem, o que você entrega, a sua postura, você tem que ser uma pessoa mais fria, você tem que pensar às vezes, infelizmente, um pouco só no dinheiro, mas sempre trazendo aquele equilíbrio, se você quer chegar a um patamar. Então, quando você alcança aquele lugar, aí você descansa, você fala: "Ok, eu alcancei o descanso". Alguns conseguem descansar, outros não conseguem descansar. Então é literalmente um jogo. E para as pessoas que são mais emocionais, que são mais coração, como eu, a gente toma muita pancada. E alguns sobrevivem, outros já não conseguem. Então a dica, assim, que eu tenho, e que foi o que eu estava falando com o Bruno, finanças, ela é muito mais sobre você, sobre o seu posicionamento, sobre as informações que você tem, sobre as suas experiências, é muito mais do que o dinheiro. É muito mais do que o papel, entende? O jogo do dinheiro, ele é muito emocional, ele é muito mental. Então, é aonde que quando você entende isso, aí você está no domínio do dinheiro. Então tudo muda. A sua percepção de mundo muda. Porque por mais que vocês atletas, vocês trabalhem nessa questão de domínio, de prender ali o oposto, né, o jogador ali, como que fala? oponente. O oponente, de você estar ali naquele domínio mental, de você ter que desconcentrar ele. Então, se você entender que você trazer essas habilidades para sua vida financeira, aí literalmente você vai ter a sua medalha de ouro, total. Acho que vai mudar até mais a sua postura dentro do jogo, total. E quando você entende o jogo financeiro, é muito mais fácil. Eu fui jogador profissional de pôquer. E o jogo de pôquer é um jogo onde que o dinheiro é a sua ferramenta de trabalho. No futebol é a bola, no pôquer é o dinheiro. E muitos profissionais de pôquer, eles ficam pressionados do dinheiro. É do dinheiro. Então eu faço uma aposta ali, sei lá, de X, aí ao invés da pessoa pensar de forma estratégica, tá pensando, pô, apostou tanto de dinheiro. Aí é onde que ferra a turma, aí é onde que por isso que no poker é um jogo muito difícil de você se profissionalizar, porque você tá com dinheiro ali na sua frente. Se você não desatrelar as 2 coisas, você não consegue performar, isso é em todos os esportes. Se você é pressionado pelo dinheiro, amigo,
o dinheiro, ele é tão poderoso, você tá falando isso aí agora, e você me trouxe uma coisa à memória. A minha irmã mais nova, a primeira vez que depositaram R$ 15.000 na conta dela, ela foi parar no hospital, com crise. A ansiedade dela ficou tão forte que ela teve que ser medicada e foi parar no hospital. É. Agora, a primeira vez que eu vi US$ 20.000 na minha conta, eu fiquei assim, muito feliz. Eu falei, sou demais, trabalhei muito e eu, não, eu vi assim, eu queria ver só crescendo, que é algo um pouco ruim também. Mas assim, eu ficava fascinada, era como se eu tivesse colocado o meu dinheiro num quadro e eu só queria ver ele crescendo. Mas para ele chegar nos 20.000, nos meus primeiros 20.000, eu juntava 5, gastava, juntava 3, gastava. Falei: "Não, que é isso?". Então eu peguei um foco, eu falei: "O meu foco é nisso aqui, eu vou juntar o dinheiro por causa disso aqui". Aí acabou que eu não fiz o que eu tinha que fazer e fiquei viciada. Então assim, a gente precisa blindar e proteger o nosso patrimônio, e principalmente em um lugar em que ele vai render, tá. No meu trabalho com as finanças, a gente trabalha com o IOL, que é uma blindagem patrimonial. Então ali a gente temos vários produtos, mas o principal é o plano de aposentadoria com um seguro de vida, e que é protegido pelo plano indexado. O que que é o plano indexado? Quando você coloca o seu dinheiro ali, ele está protegido, né. Nós trabalhamos de acordo com o SP500, a bolsa de valores, é tudo de acordo mesmo com o sistema, global financeiro, que o SP500 é praticamente o que domina ali o jogo, é aonde todo mundo se baseia. Então se essa porcentagem no SP500 sobe, a gente sobe também, só que não ultrapassa um teto de 10%. Eu até coloquei aqui um exemplo e eu vou citar para vocês, falando em exemplos mesmo de aplicação de dinheiro. Então, se ele sobe até 10%, seu dinheiro colocou 7.000, seu dinheiro ele vai render 10% anual em cima desses 7.000 que você colocou ali. Agora, se a bolsa cai, o index, ele protege o seu dinheiro, você não perde, você não ganha, mas também você não perde o que você colocou ali. Agora, se você faz investimento em bolsa de valores, que é o trader, né, que a gente chama aí os traders que arrisca tudo, é literalmente ali é no tudo ou nada. Eu tenho um amigo que ele é trader e às vezes ele pega para me explicar, eu falo: "Eu vou enlouquecer". Aí ele: "É por isso", olha o que ele falou pra mim: "É por isso que você, para mexer com isso, você tem que ter muito controle emocional, porque é onde as pessoas se matam quando elas perdem tudo". Então, assim, ao meu ver, não vale a pena você a não ser que você seja literalmente, você é uma pessoa que estuda muito isso, a jogada ali que é pesada, não é um jogo, easy, ele literalmente dá nó na sua cabeça, então assim, você tem que estudar muito. E hoje em dia a maioria das pessoas não querem estudar, então a gente está falando de uma aplicação, de uma blindagem para outros tipos de profissão, que você não tem tempo para isso, você não quer perder seu tempo com isso, você só quer proteger o seu dinheiro. Então a partir do momento que você é um atleta hoje, que você está ganhando aí vamos colocar os seus US$ 30.000 anual, cara, o que que é US$ 1.000 por mês para você estar colocando numa blindagem patrimonial para você envelhecer e você olhar e falar assim: "Poxa, ok, se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter dinheiro nenhum". Que é investir na nossa velhice, porque é muito triste que nos Estados Unidos a gente vê muitos velhinhos trabalhando, limpando o chão no McDonald's. E é a triste realidade de muitas pessoas que ganharam em Mega Sena, muitos atores, muitas pessoas de várias profissões, assim, que ganharam muito dinheiro. Exemplo, na Malhação, né, no Brasil, muitos, assim, famosos da época que viraram taxista, nada contra, são profissões super dignas, mas a gente está falando de pessoas que tiveram tudo na mão para poder ter uma vida tranquila, e elas regressaram por falta de sabedoria, por falta de não controlar as emoções.
tá bom? Então, um plano de aposentadoria com blindagem patrimonial, para quem não sabe muito o que fazer e ainda está aprendendo, eu acho que é o ideal. Eu mesmo tenho, e hoje eu estava conversando com hoje não, né, esses dias eu estava conversando com uma amiga, eu achei muito lindo, porque ela tem 22 anos e ela falou: "Ah, eu tenho também, porque eu me preocupo com o meu futuro". Não, você tá entendendo? Então, assim, eu acho que é questão mesmo da gente se situar aonde nós estamos no mundo. Pergunta aqui é do Douglas, ele falou assim, ó, para quem quer ter essa mentalidade que você está falando, uma rotina mais regrada ajudaria? Por onde começar? Olha, vamos por onde começar? Faça atividades físicas, principalmente. Atividades, né, eu não sei se essa pessoa, ela Ô, Douglas, precisa ir pra academia, irmão. não sei se é do esporte, não sei se é da área do esporte. E por isso, tá meu pai, o tal, ele ajusta, tá trabalhando com uns clientes meus, inclusive galera que tá escutando aqui no Instagram, segue lá, Douglas Miranda, mas ele tem essa parte mais online, que ele não é. Online. Então, assim, Douglas, eu indico muito, você procurar alguma atividade física pela manhã e metas. Escreva metas e comece por uma meta pequena, tá bom? Metas em qualquer outra área da sua vida, mas nas finanças. Se você é uma pessoa que você não consegue juntar dinheiro, então a sua meta para o primeiro mês vai ser $100. Não fica na ansiedade de querer fazer mais, porque a sua meta é $100. Conseguir guardar $100, esse $100 ele é intocável. Aí você vai para o segundo mês. Então aí nós tivemos, eu não sei se ele mora nos Estados Unidos ou no Brasil. No Brasil. Eu tô falando da nossa do nosso formato aqui, tá bom, de pagamento. Então aqui a gente recebe por semana, nós temos 4 semanas, e aí a gente coloca, você também pode pegar o valor que você ganha mensal e dividir por 4 semanas. Então nessa semana aqui eu guardo 50, 50, 50, 50, ok, tive aí na verdade deu até 200, né, deu até mais. Então 50 por semana, eu acho que é um valor legal. Mas se for muito, vamos 25 por semana. No próximo mês, juntou? Cria outra meta. Cada mês você vai criando uma meta e você vai aumentando. Quando chegar no final do ano, você vai falar bem assim: "Uau, eu era uma pessoa", eu cito muito meu exemplo, não guardava dinheiro nenhum, vivia endividada, comprando parcelado, não conseguia, foi, algo da minha criação. E eu venci isso. Pequenas metas. Compra muito no cartão de crédito? Quebra cartão de crédito, vai só no dinheiro. Tem um probleminha com cartão de crédito, fala: "Ah, eu não consigo ficar sem". Lógico que consegue ficar sem. Toda vez que eu penso, eu falo: "Não consigo ficar sem isso", mas eu paro e penso: "Mas até pouco tempo atrás eu não tinha e eu ficava sem, por que que agora eu não consigo?". Eu não nasci com cartão de crédito, entende? Principalmente no Brasil, que divide 12 vezes. Aqui a gente não tem esse problema. No Brasil, taxa de juros lá também não é muito maior do que nos Estados Unidos, né? É muito zero de paixão. Absurdo. Então, Douglas, eu indicaria, um esporte, uma atividade física, porque ajuda muito, a trabalhar o nosso mental, tá bom? Ele ensina a gente também sobre metas, principalmente metas diárias, metas semanais, e fazer pequenas metas com o seu dinheiro. Anotar, começar a anotar o que que você ganha, quais são as suas despesas, o que que você está gastando, porque quando você anota, você revisa a sua conta e você olha: "Poxa, meu dinheiro foi aqui com isso, eu estou gastando muito dinheiro com lanche". Vai anotando, porque quando você anota, você vê ali na sua frente, em números, você fala: "Eu preciso mudar". Entende? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu espero que sim. E se você tiver alguma outra dúvida, se você precisar de alguma ajuda para poder, fazer essa gestão das suas finanças, eu estou disponível. A minha alegria é poder literalmente ver as pessoas aprendendo a fazer a gestão do dinheiro delas, independente de quanto você ganhe. E é isso, assim, e pra galera, tá assim, que eu escuto tudo isso que você falou, fala assim: "Ah, mas eu não tenho dinheiro pra investir, eu não tenho dinheiro extra".
tudo que eu venho eu gasto, tudo que eu gostei, as pessoas não tem mais. Agora. A gente sempre escuta isso, né, que a gente não tem dinheiro, não tem mais dinheiro. Eu penso da seguinte forma: eu gosto de gastar, então eu vou procurar como eu posso fazer mais dinheiro. Porque se eu ficar me remoendo de: "Ai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro", literalmente, hoje eu escutei de uma pessoa e ela falou bem assim pra mim, eu não sei por que que uma pessoa escolheria casar comigo, porque eu sou um quebrado. Foram essas palavras que eu ouvi. E aí eu virei pra pessoa e falei bem assim: "Você acabou de bater no peito e falar que você é um quebrado, então você vai ser um quebrado". Então, para você ser um atleta de ouro, se comporte como um atleta de ouro antes de você ser, porque é sobre a nossa postura primeiro. Então, se eu tenho uma postura de uma pessoa quebrada, de uma pessoa falida, eu vou ser essa pessoa. E é literalmente, gente, isso não é clichê, não é papo de coach. Eu ainda nem sou coach, estou estudando para ser, mas não é papo de coach, é literalmente isso. Primeiro, coloca na sua mente: eu sou essa pessoa, eu vou ser. Coloca na sua mente que você é essa pessoa até você conseguir ser essa pessoa que você almejou para você. Então eu acho que isso é um primeiro passo, é um passo importante. E dentro das finanças, igual o Bruno falou, eu vou ensinar vocês a como montar a empresa de vocês, a como conseguir patrocínios, a como melhorar. Então, assim, poxa, se eu sou uma atendente de telemarketing, tá? Vou falar, foi meu primeiro emprego. Sou uma atendente de telemarketing. Beleza. Ganho eu não sei, um salário no Brasil, ganho 1.400. Pega um dia, vai, se organiza, junta R$ 400, compra bolsa em algum lugar e vai vender. Eu fiz tanto dinheiro vendendo bolsa, tô dando um exemplo para mulher. Vai vender bolsas dentro do call center, entende? Pega alguma coisa. Eu sou uma pessoa que eu fico pensando assim: o que que ninguém fez ainda? É difícil, é muito difícil, mas qual é a jogada? Tipo, ok, tá todo mundo indo por esse caminho, mas qual é o outro caminho que eu posso encontrar? Confesso que deixa a gente um pouco louca, mas tenta pensar diferente, leia livros. Então, assim, você está entendendo que tudo é sobre o nosso comportamento, como a gente se comporta, como a gente se posiciona no mundo, e não sobre o que a gente tem, não é sobre o seu carro, não é sobre a sua blusa de marca, não é sobre você ter dinheiro. Gente, o dinheiro não é sobre ter dinheiro, é como você se posiciona, como você se comporta, independente se você tem ou não, porque se você não faz no pouco, você não vai fazer no muito. É sobre mentalidade. Então, busque mudar a sua mentalidade, mude os ambientes, mude as pessoas com quem você está se conectando. O poder, a conexão, o ambiente, a energia do ambiente é uma coisa poderosíssima. Sabe quando você vai naqueles eventos que você sai assim: hoje, do dia para noite, você assim, muda, você vai ser atleta, você vai fazer tudo, porque o ambiente, a energia que foi gerada ali pela pessoa que está palestrando, ela foi tão forte que ela gerou aquela mudança imediata em você, mas aí você precisa continuar no outro dia. Então, se você não mudar o seu ambiente, se você não ler, se você não se conectar com as pessoas certas, com nos ambientes certos, você vai continuar no mesmo lugar. Essa é uma verdade difícil de entender. E aí é onde eu concordo com Pablo Marçal e eu pego muito isso pra mim, porque eu era muito coração. Então, cara, o que fulano vai pensar de mim? O meu amigo. Se você for pensar no seu amigo, se você for pensar no que estão pensando de você, você não vai para lugar nenhum. Não sei se vocês sabem, mas o Charlie Chaplin, ele na época que ele era bem conhecido, ele fez eu não sei como que fala, se foi um campeonato, alguma coisa assim, de dubladores dele, né, de pessoas que eram parecidas com de sósia dele. E ele se infiltrou no meio. E nisso que ele se infiltrou, ele perdeu. Olha que ele perdeu, o Charlie Chaplin, ele perdeu para ele mesmo.
Então, é onde que veio a nossa consciência. Se você for se importar com o que as pessoas vão falar, ah, fulano ficou metido, porque fulano não é mais a mesma pessoa. Ah, porque subiu a cabeça. Eles vão roubar a sua própria essência de você mesmo. Olha, toda outra coisa aqui. Vamos lá, pessoal. Olha só que legal, né? Quando ela falou desse rapaz, falou assim, eu sou um quebrado. Ele aceitou essa identidade pra ele, ele vai. Como que vai ser o comportamento dele? Né, eu tenho até uma frase que eu uso com os meus atletas, que é ser para se tornar. Né? Você quer ser um campeão, você precisa. Como que o campeão pensa na vida dele? Como que o campeão age no dia a dia? Como que o campeão treina? Como que um campeão é disciplinado com alimentação, saída, balada, esses negócios? Como que é a vida de um campeão? Vamos analisar, né, pensar os atletas nesses tops e como que é a metade do Cristiano Ronaldo? Como que é? Você vê o Cristiano Ronaldo em balada? Não vê. Você vê Cristiano Ronaldo dançando, né, no carnaval, lá, dá o chão. Você não vê. O que é o melhor do mundo? Cristiano Ronaldo. Ser para se tornar, copiar esses metas. É por isso que ambiente é tudo. Então, às vezes, meu amigo, você precisa olhar para o seu lado e olhar para as pessoas que estão ao seu redor e ver quem ali tem a mentalidade, onde para chegar, está me ajudando nos meus objetivos. E se não tiver, meu, descarta. Ah, Bruno, mas, pô, não tem essa, pô, é o seu, você está negociando com os seus objetivos, com o que você quer alcançar, é isso. Eu tenho atletas que na academia falam assim, Bruno, tem atleta que tem vários lá, a gente treina junto, mas a gente não fica junto. A gente só treina, eles ficam lá, só fala besteira, eu uso que até usa droga, eu saio fora, a gente treina, só que, pô, nem que perto, nem conversa. Porque senão, comportamento, a gente copia, tá? Isso é natural. Criança aprende observando, não baseado naquilo que a gente fala. E isso vale também até na nossa vida adulta. Então, se você está num ambiente ali onde o pessoal está se comportando de uma forma que não está alinhada com aquilo que você quer, você precisa sair desse ambiente, tá? E sem dó, vai pra cima, com os dois pés no peito. E tem outra coisa legal que é o dinheiro, pessoal, não vai te mudar, o dinheiro vai trazer o que você já é. Se você é uma pessoa, uma pessoa que não é tão legal, o dinheiro vai enfatizar isso. Se você é um cara honesto, se você é um cara, né, que ajuda, o dinheiro vai enfatizar isso, tá? Então o dinheiro vai enfatizar quem você é. Exatamente, ele vai enfatizar quem você é. Então, assim, é isso, a gente tem que focar, tem que buscar as formas de poder proteger o nosso dinheiro, de investir o nosso dinheiro da melhor forma. Então, é isso, se você quer ter uma postura de vencedor, você tem que andar com pessoas que são como vencedores. Sabe aquela pessoa que todo mundo ataca? Ah, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Vai, procura saber o que que o fulano tá fazendo realmente, ao invés de você sentar e atacar aquela pessoa. Eu fui uma pessoa que desde nova, eu sempre fui muito atacada pela minha família, inclusive, e aí eu acho muito legal, assim, que a minha irmã do meio, ela é sempre a pacífica, é aquela que se dá bem com todo mundo. Quando ela se estressa, eu fico até assim, eu falo: "Oi, o que que tá acontecendo, gente, hoje aqui?". E aí ela começou a entender a minha forma de pensar, mas eu não negocio a pessoa que eu sou. Hoje em dia eu sento em mesas com pessoas que fazem muito mais dinheiro do que eu faço, e eu tenho um pensamento diferente, eu respeito eles, mas eu mantenho ali o meu pensamento, porque eu acredito no que eu faço, eu acredito em mim. Então, assim, acredite em você, não duvide de você, porque é muito forte e profundo, sobre essa questão da nossa infância, de você literalmente, assim, cara, é é profundo, é tão difícil falar superficial assim. Então eu participei, de uma imersão ontem, e a pessoa da imersão, ele falava bem assim pra mim: "Você tem alguma coisa pra resolver do seu passado, não sei o quê". Eu falei com ele, eu falei: "Não, eu não tenho". Eu falei: "Eu já resolvi". E quando eu vi pessoas ali gritando, pessoas colocando a dor dela, elas foram corajosas. Então assim,
o nobre é aquele que literalmente chora e coloca pra fora. Então eu não vou conseguir resolver uma situação da minha vida. Esse menino que falou, eu sou um quebrado. Então, assim, é uma pessoa que eu convivo e eu sei que ele tem muitos bloqueios ali, principalmente em relação familiar. E se ele não entender, e se ele não procurar resolver, infelizmente ele vai ser um quebrado. Ele não é um quebrado, mas aí ele se colocou naquela situação e não é sobre o dinheiro, entende? É sobre circunstâncias da vida. Então, 95% da nossa vivência, nossos traumas, de tudo, da nossa formação. Eu vou fazer 32 anos, então a pessoa que eu sou hoje foi a base foi fincada na nossa infância. Então, assim, busquem ajuda, busquem evoluir, evolução espiritual, não sei, independente da religião de vocês. Busquem uma ajuda, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós somos seres espirituais. Então, tudo primeiro acontece no nosso espírito. Então, depois vem para a alma e depois vem para o físico. E aí, então, a gente não pode inverter essa ordem para que nós sejamos pessoas bem-sucedidas. E pessoas bem-sucedidas são pessoas que são bem-sucedidas em todas as áreas, são felizes em todas as áreas, independente. Nós estamos falando de dinheiro, mas tem pessoas que são bem-sucedidas ganhando um salário mínimo, porque elas são prósperas. Com um salário mínimo, elas fazem tudo que elas precisam fazer na vida delas. Elas viajam, elas juntam dinheiro, elas reformam a casa dela. Aqui nós não estamos falando de quantia. Nós estamos falando de administrar, de você administrar bem o que você tem na palma das suas mãos. E quando a gente faz isso, olha só que interessante, a gente fala sobre finanças, mas sempre precisa entrar na parte de comportamento pessoal, tudo conectado. Finanças não é só você olhar sua conta bancária, claro, tem estratégia, e na nossa aula na quinta-feira a gente vai falar sobre estratégia mais a fundo, mas vai do mil, mas vai muito além disso aí, tá muito além, porque é o seu comportamento, e é isso, se você não corrigir isso, a quantidade, o volume do dinheiro, ele fica muito mais fácil, muito mais fácil. E aí é só estratégia, aí fica muito mais simples, tá? A estratégia de você faturar mais, ela não é tão difícil, na verdade, ela é simples, né? O problema tá sempre na execução, sempre na execução. E eu, hoje, felizmente, a gente tem nos Estados Unidos, né, uma mentoria muito legal, a Laísa, só empresários multimilionários, e quando a gente senta para conversar, a gente não fala sobre dinheiro, a gente não fala sobre vendas, a gente fala sobre outras coisas, sobre vida, sobre filosofia. É um negócio impressionante, né? E foi engraçado que quando eu entrei nessa mentoria, que é 2 anos atrás, eu achei, pô, legal, vou falar sobre tato, dinheiro, dedos, não sei o que, gestão, e não foi nada disso. Foi nada disso, conheci, eu tenho amigos, pô, eles faturam mais de 100 milhões do ano, gente. E a gente não fala sobre isso, fala sobre vida, valores, né, como isso se comporta. Eu escutei eu escutei de um empresário que eu admiro muito, que ele fala que quando ele quer desenvolver algo, ele vai para o ócio criativo dele. Aí eu fui e aí esses dias eu falei: "Não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer dinheiro nessa parte aqui, nã aí só que dentro de mim não estava pedindo aquilo. Lá dentro do meu eu mesmo, então eu respirei, eu falei: "Não, não precisa, eu vou ficar em casa fazendo nada, vou ler um livro e eu vou dormir, eu vou acordar cedo amanhã. Eu não vou fazer isso". Então hoje foi um dia tão bom pra mim, porque vai fazer 4 anos que eu tô aqui, então eu ainda tô me acostumando com essa questão do frio, e esse último frio ele mexeu muito com o meu emocional, e foi muito legal vencer todas essas barreiras, por mais que doeu, foi doloroso, mas foram barreiras que eu venci e hoje eu falei: "Não, eu estava sofrendo no inverno", eu falei: "Eu não vou ficar em casa", acordei um pouco tarde, mas hoje eu corri, eu joguei tênis, eu me bronzeei, mergulhei, eu fiz uma reunião antes dessa, eu estudei, eu levei os meus sobrinhos para poder mergulhar, entende? Eu falei: "Ótimo", eu falei: "Foi um dia perfeito para mim, foi um dia de milionário". Você tá entendendo? Um dia de milionário é assim, eu não sou milionária, mas hoje eu me comportei como uma e eu me dei o direito, porque tá na minha mente. Então não confunda o fato de você, fazer dinheiro, de você se matar, de você ficar igual um louco atrás do dinheiro.
Não é isso, é paz. É paz, equilíbrio emocional. E é você falando sobre os milionários, a filosofia, eu falei: "Isso me conforta, porque eu sou filosófica demais". E aí, às vezes, eu fico: "Ai, meu Deus, eu acho que eu tô no mundo errado". Não, é porque hoje a maioria das pessoas, né, tem uma certa preguiça de você fazer uma reflexão mais profunda, né, sobre a nossa vida, sobre como que é esse mundo, enfim, e um pouco mais além. É importante a gente entrar isso aí. Eu entro com todos os meus atletas, né, a gente entra numa parte um pouco mais aprofundada. Inclusive, a primeira aula do treino que eu tenho para atletas na plataforma fala sobre isso. É você criar o processo, assim, processo de filosofia pessoal. Você o primeiro modo. Primeiro você precisa desenvolver a sua filosofia pessoal, seus princípios, seus valores, a sua missão, a sua visão para a sua vida. Primeiro você define isso, depois a gente entra no ramo esportivo, porque se isso não tiver pronto aqui na sua cabeça, você vai conseguir chegar até um nível aqui. Isso aqui tá subir, você subir, ver, depois das nuvens ali, aí você precisa de um outro tipo de um nível de consciência muito mais elevado, que poucas pessoas possuem, poucas pessoas. Tis E eu eu acredito que nessas 3 lives a gente conseguiu alinhar bem todos os princípios, valores, aonde a gente precisa curar os nossos traumas, para na quinta-feira a gente entrar com os números. Na quinta-feira nós vamos entrar com as anotações, nós vamos entrar com os números. Às vezes pode ser que vocês escutem algo que seja óbvio, mas é um óbvio que funciona, porque isso é para a vida. Tudo tem que ser simples. Se algo for complicado demais, você tiver que ficar batendo cabeça demais, esquece. É simples, tá bom? Então nós vamos trazer soluções simples, nós vamos falar de números, e eu até coloquei aqui que sobre questão de investimentos, né, com 10% de rendimento, que é um pouco difícil hoje a gente chegar nesses 10% no SP500 de rendimento, mas vamos colocar que nós estejamos aí com 10%. Tava a última vez que eu olhei, acho que estava 4,8 por ano. Então, se você investir por mês, é para ficar arredondado, para a gente poder ter uma noção. Então, se a gente investe 7.000 por mês durante 10 anos, com 10% de rendimento anual, a gente tem aí cerca de 1.400.000 dólares. Então, poxa, para a gente viver tranquilo, sabe? Então, assim, começa a fazer as contas. Quanto que eu teria, que na verdade, se a gente for calcular aqui, vou até fazer esse cálculo aqui agora. Cada ano que a gente tem são 12, então seria 10 vezes 12, tá certo, né? 3 anos. É, Ti 120, ok. Vezes, vamos botar aqui 7.000. Aí, ó, dá 840.000 dólares, não dá. Daí ia faltar o quê? 600, praticamente 600.000 para poder chegar no 1.000.000. Então, para você ver o quanto que o seu dinheiro ele rende quando você coloca ele no lugar certo. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar não não de somente economizar. O economizar que a gente vai estar falando é sobre gestão, administrar o que você tem nas mãos, para quando for entrando mais, aí você vai aprendendo, vai participando das mentorias, dos eventos, e você vai vendo aonde que é viável você colocar o seu dinheiro e assim ter um futuro, uma velhice tranquilo, porque a melhor coisa é você poder descansar quando você tem que descansar, que é na nossa velhice. Eu não quero trabalhar na minha velhice, eu só quero ficar na praia, cozinhar, cuidar das plantas. Hoje eu já faço isso, eu amo cuidar de planta e cozinhar, então na velhice, então, pintar, quero fazer nada. É só o dinheirinho ali, olha, da minha aposentadoria, que eu tô pagando em dólar, entrando e ficar tranquila. você não quer trabalhar no Publix, não? Não mesmo. Eu não quero nem comprar no Publix, eu quero ter a minha hortinha, eu quero ter a minha horta. Não, legal. Ó, pessoal, então nessa quinta-feira a gente vai falar sobre gestão, a gente vai falar sobre números. Ah, Bruno, eu não tenho, eu tenho só 10 por mês.
é sobre comportamento, pessoal. Sobre comportamento. Às vezes você não tem essa curtia agora, então pensando no comportamento, porque você vai ter, seja ajustando o seu comportamento, o seu pensamento, você vai chegar num tempo onde você consegue colocar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 ferramentas. Isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Você tem só 10. Então vamos usar aquilo que a gente tem, e não só de falar sobre gestão, onde colocar seu dinheiro e falar sobre números, mas eu vou falar também para vocês como que vocês podem conseguir renda extra. Igual que eu fiz com o meu atleta ontem, o DJ já criou um plano de ação para ganhar $24.000 em 3 meses. Eu vou trazer exatamente isso para você colocar em ação. Tá? Então, assim, são 2 coisas que você vai aprender nessa quinta-feira. Ganhar mais, e quando você ganha mais, e com o que você já tem, como você vai administrar isso de forma inteligente e intencional. Gente, intencional. Exatamente. Na quinta-feira nós vamos aí para prática e para finalizar, né? O ouro, ele tá na cabeça antes de estar na conta. Então você tem que se tornar um atleta, uma uma pessoa, desculpa, uma pessoa de ouro primeiro aqui, na sua mentalidade, antes de ter ouro na conta. É isso aí, é isso aí. E quando acontece o oposto, você se dá mal, você perde tudo. Quando as pessoas te viu, inclusive o meu mentor é um multimilionário, um cara muito foda, inclusive bodybuilder, ele mostrou uma foto pra mim, ele falou: Bruno, tinha que 3 Ferraris, umas 4 Lamborghini, tinha uma foto de todas assim. Quando você começou a ganhar dinheiro muito rápido, aí foi gastando, 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 ele era um pobre rico, perdeu tudo, tem que começar do zero. Aí hoje não, hoje ele já tem, né, estabilizado porque ele aprendeu isso. Então olha só, como é bom as coisas, verte, E só pra gente finalizar, que isso que você falou, eu vou citar novamente na quinta-feira, ele já estava aqui na minha cabeça para ser citado na quinta-feira, mas quando a gente começa a ganhar mais, automaticamente a gente muda o nosso padrão de vida, porque a gente quer se premiar, né, é aquele quer dar recompensas pra gente. Mas a gente precisa manter, pelo menos por um ano ali, ó, a sua vidinha do mesmo jeito, sem mudar o seu padrão de vida, mas não, a gente quer mostrar, a gente quer se sentir, acho que vai se sentir bem com aquilo, entende? É muito normal isso acontecer. E nos meus estudos sobre finanças, é muito recente, sabia? Essa questão da gente ter cartão de crédito, de ter empréstimos, isso é algo muito atual, isso não é novo, por isso que a gente não sabe, muitas pessoas não sabem administrar o dinheiro, porque nós ainda estamos aprendendo. Quando eu estava lendo isso, eu falei: "Cara, que legal". Então assim, estamos um pouco perdoados, mas é só para o primeiro erro, para o segundo não. sim, é isso aí. Pessoal, então conecte aqui, tá na quinta-feira. O link, se você tá no YouTube, tá aqui embaixo, é o primeiro link. Então é só entrar lá, se inscrever. Se você tá aqui no Instagram, o link tá na minha bio aqui, é só você entrar lá, é o segundo link, se inscrever para essa aula. Vou deixar a gravação também dessa aula para quem tá na plataforma, tá? Então, se você estiver lá, eu vou criar um worksheet ali, o canal vai subir papel para vocês. Eu espero que vocês assistam essa aula, tá? São 4 aulas gratuitas, meus amigos, para você realmente mudar a forma que você pensa sobre o dinheiro e entender a sua vida com o próximo mundo. E, olha, se você quiser cortar cabinho, você manda uma mensagem para a Laís, entra com você, explica tudo certinho como é que é, ela vai cuidar por isso, Isabela. Verdade, isso aí, nossa equipe está à disposição para ajudar. Nós temos uma equipe maravilhosa, as pessoas que literalmente vivem finanças todos os dias, estão empenhados a mudar vidas, mudar histórias. Eu que agradeço e quinta-feira nos vemos lá, turma, estou bastante animado com essa aula. Sei que eu vou aprender muito. Quinta-feira, são 2 folhas cheias de anotações. Então, assim, eu tô aprendendo muito com a Laís aqui, ela é uma mestre nisso aí, e ela tá preparando um negócio, assim, fantástico para quinta-feira. Eu não tô brincando não, pessoal, a gente preparou a agenda aqui essa semana, então é um negócio difícil para um solto legal. Então vamos lá. Obrigado, Leisa, mais uma vez. Gosto de né? Quinta-feira.